Boa tarde, falar um pouquinho aqui da minha posição, né, um pouco sobre o ensino de História da Música no contexto da formação de professores. Muito entrecruzada, claro, pela minha própria formação, tanto na graduação quanto no curso de mestrado, que eu já tenho finalizado. E eu queria começar primeiro por uma crítica, né, que é essa nossa abordagem predominantemente europeia do que é a história da música, europeia e erudita, né? E num contexto muito positivista, que ainda é o contexto universitário, que é a história dos heróis. Então esse foco, né, num compositor, num gênio criativo, sem compreender todo o invólucro histórico-social, cultural que envolvia. Sou de uma linha que acredita que não deveria haver separação, por exemplo, entre musicologia histórica ou etnomusicologia, já que a etnomusicologia significa a música dentro do contexto da cultura, né? Música e sociedade. Então, deveria ser, na verdade, a musicologia, só que compreendida nesse contexto, em vez de uma musicologia mais tecnicista, pautada só nos princípios formais, que também são, claro, importantes da gente compreender a estrutura musical, mas também todo o contexto por trás. Então, acredito que isso seria uma primeira crítica. Também essa coisa de história da música, né? Essa música erudita europeia. Acho que seria mais interessante, talvez, uma abordagem de histórias das músicas, uma história mais simultânea de muitos acontecimentos naquele período, simultâneo a compositores muito falados. Existiam muitos outros compositores na época, havia outros fazeres musicais nas suas épocas que não eram só o fazer de concerto, o fazer que ficou para a história positivista. Então, o que eu queria falar aqui um pouquinho também é que eu não descarto, obviamente, esse contexto da história europeia. Até porque a gente não pode desconsiderar, por exemplo, Liszt como um primeiro popstar da música, pela sua beleza, pelo seu virtuosismo, contexto de música, espetáculo, entretenimento. O século XIX, onde os músicos passaram a vender suas partituras, buscando uma posição de profissional liberal, graças à ascensão da classe burguesa, né, como classe dominante. A estrutura formal montada num contexto de pensamento iluminista, idade clássica, tudo isso acho que tem que ser considerado. Porém, no curso, né, de formação do professor, a gente tem que pensar no professor de escola básica. Que conhecimentos vão ser importantes para ele? Então acho que é muito importante a gente trabalhar história da música afrodescendente do Brasil, fugindo também do contexto erudito, história da música indígena, na história das músicas aliadas àquele contexto específico no qual o professor se insere. Então acho que a gente tem que ter uma abordagem um pouco mais ampliada, um pouco mais simultânea, menos positivista, menos pautada nos grandes heróis da música, mas pautada naquilo que pode ter efetivamente serventia para eles. Não tem que me avisar não.